Esse filme já merece uns 5 pontos só pelo John Williams, cara. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics, e a maratona para Batman vs Superman continua agora falando sobre o filme do Filho de Krypton, primeira grande produção que foi feita sobre ele, Superman, o filme, dirigido por Richard Donner, protagonizado por Christopher Reeve. Quando eu fiz o vídeo lá sobre o Batman do Tim Burton, eu falei que ele tinha um grande legado a ser respeitado. Porém, ele não tem um legado maior do que este filme do Richard Donner. Porque sem Superman, o filme, a história dos filmes de super-herói como nós conhecemos hoje seria bem diferente. Foi a primeira vez na história do cinema que um super-herói recebeu ali tanta atenção, teve um filme super produzido, teve uma origem contada ali de uma forma séria, de uma forma dramática. Pode sim ser considerado como o primeiro filme de super-herói da história do cinema, como nós conhecemos hoje. Então ele é considerado até hoje um dos filmes mais importantes do cinema, não só pela essa questão do super-herói, mas também pelos efeitos visuais, por tudo que ele apresentou ali que foi revolucionário para a época. Eu já falei essa questão do legado logo para colocar ela de lado, porque eu não posso ser injusto com o Batman, né? Eu avaliei o Batman do Tim Burton como um filme ali, né? Eu vi o filme e avaliei ele tentando pensar na época, aquela coisa toda, mas avaliei como um filme. E eu vou tentar fazer o mesmo aqui com o Superman do Richard Donner. Não vou ficar aqui, eu sei da importância do filme para o cinema, porém eu vi o filme ali como um filme isolado do Superman, feito em 1978, ok? Uma coisa que é muito bacana de se ver aí nesse filme do Superman é a importância que o Richard Donner dá para a origem. Os filmes de origem de super-herói que a gente vê hoje em dia são muito moldados em cima desse filme do Superman. Demora muito pro Superman aparecer. Ele vai aparecer lá na metade do filme, a primeira hora é toda ali desenvolvendo o Clark Kent, mostrando ali toda a adaptação dele na Terra e tudo. E assim, por mais que seja um pouquinho chato, porque a gente quer ver o Superman, né? A gente tá assistindo o filme pra ver o Superman, fica ansioso pra ver ele logo, eu não consigo não achar muito bom toda essa primeira parte do filme que estabelece ali o personagem, que constrói ele cuidadosamente, porque o bacana é que não é chato. Nessa primeira parte do filme, por mais que a gente fique ansioso pra ver o Superman, ela tem uma dinâmica sim, não é uma coisa cansativa, pelo menos não foi pra mim. Os 20 primeiros minutos desse filme são muito legais, são todos ali em Krypton, você já consegue ver que o filme é uma super produção só por essa primeira cena. Assim, Krypton é mega simplificada, é basicamente um cenário gigantesco e branco, mas é grandioso, né? Impressiona pela grandiosidade. E o Marlon fucking Brando é o Jor-El, então não tinha como pedir nada melhor do que isso. Outras duas coisas que permanecem atemporais e perfeitas, vocês já sabem quais são. Primeiro, é o casting do Christopher Reeve como Superman. O Superman perfeito sempre será o Christopher Reeve. Eu não falo isso por memória afetiva, porque assim como o filme do Batman do Tim Burton, não tenho memória afetiva nenhuma com o Superman do Richard Donner. Mas, cara, você olha o Christopher Reeve e você só consegue enxergar o Superman. Você pode tentar achar alguém que nem sabe da existência desse filme clássico do Superman. Você mostra o Christopher Reeve pra essa pessoa, ela vai perguntar se o cara é o Superman. Porque tudo, né, a fisionomia, a forma dele agir, a personalidade que ele colocou no personagem, a atuação dele, tudo nele remete ao Superman. O Superman do Christopher Reeve é o personagem clássico, é o super-herói clássico, a ideia do super-herói definitivo que foi criada com a imagem do personagem. E é muito legal também a discrepância, o contraste que ele consegue colocar na interpretação dele entre o Clark Kent e o Superman. Porque é um consenso entre todos os seres humanos do planeta Terra que o disfarce que o Clark Kent usa
é o disfarce mais idiota da história dos quadrinhos. Mas é legal que nesse filme ele consegue encontrar mais ou menos ali uma justificativa para ninguém reconhecer o Clark Kent como Superman. O Clark Kent do Christopher Reeve, ele é todo atrapalhado, todo estabanado, né? Tem um jeitão meio bobão. E dentro disso ele tenta criar a ideia de que assim, ninguém que olhar para aquele cara todo estabanado, todo atrapalhado, inocente, bobão, ninguém vai conseguir acreditar que aquele cara é o poderoso, imponente, super fodão Superman. É mais ou menos a ideia que foi seguida ali com o Batman do Christian Bale, da trilogia do Nolan. Que o Bruce Wayne fazia o tipo playboy babaca e o Batman era aquele cara cheio de valores morais, aquela coisa toda. O contraste entre as duas personalidades, né? A outra coisa que permanece perfeita, é lógico, é a trilha sonora do John Williams. Eu até falei no começo do vídeo que só pela trilha sonora esse filme já merece 5 pontos. Eu não vou dar 5 pontos só pela trilha sonora, mas que merece, porque a trilha sonora desse filme é fantástica. Faltam palavras para descrever o quão genial é o tema do Superman criado pelo John Williams. Porque assim como o tema de Star Wars, o tema de Indiana Jones, o tema de Jurassic Park, o tema do Superman desperta um sentimento na gente. O tema do Superman, não importa quantas vezes a gente ouça, não importa quantas vezes seja mostrado pra gente os créditos de abertura ali do filme, a gente ouve o tema do John Williams e dá vontade de prender uma capa no pescoço e sair voando por aí. É muito legal o sentimento que esses temas do John Williams criam na gente. E o do Superman, com o perdão do trocadilho, é um dos mais poderosos. Porém, tem a parte do filme que ficou extremamente datada. E ela é, lógico, assim como no filme do Batman, é o roteiro. Ele foi escrito nos anos 70 ali pelo Mario Puzo, que é um baita escritor, escreveu o livro do Poderoso Chefão, mas ele ficou ali nos anos 70. Porque toda a trama ali que é criada com o Lex Luthor, interpretado ali pelo Gene Hackman, é muito idiota. É um plano muito idiota para pensar que o Superman deve deter. A gente nunca sente uma real ameaça com o Lex Luthor do Gene Hackman. É uma coisa tosca, é uma coisa cômica. Tanto que na época, o próprio Lex Luthor e os comparsas dele ali já eram tratados como alívio cômico do filme, e hoje eles soam não só como alívio cômico, como uma coisa ridícula. Tudo bem que o filme é legal porque ele é sobre o Superman, ele não é sobre o Lex Luthor, né? Que nem o Batman do Tim Burton, que é sobre Coringa, né? Ele é um filme feito para desenvolver o Superman. Mesmo assim, o desafio que é colocado pro personagem é muito imbecil. Tirando essa parte, todo o filme ele funciona muito bem até hoje. Bom, tirando essa parte e algumas coisas como o Clark pulando ali da janela do Planeta Diário e o terno dele se transformando na roupa do Superman. É uma coisa que não faz menor sentido. Mas assim, as galhofinhas pontuais dá pra perdoar. A parte do Lex Luthor não dá, realmente é o que mais faz o filme perder ponto assistindo hoje. Mas todo o resto funciona muito bem. Toda a sequência ali da primeira aparição do Superman em Metrópolis, a cena do voo dele com a Lois Lane, são cenas extremamente bem conduzidas pelo Richard Donner, que ressaltam o quão especial é esse filme, o quão especial ele foi na sua época e o quão especial ele é até hoje. Além disso, apesar de ter essa história meio datada, toda essa trama meio inocente, meio bobona, o filme em si ele é muito dinâmico. A primeira parte, como eu disse, por mais que demore para mostrar o Superman, ela é dinâmica, ela consegue deixar o espectador entretido, e depois que o Superman aparece, mais ainda, né? Então, por mais que tenha essas falhinhas de roteiro, essas forçadas de barra, o filme ele consegue manter a atenção do espectador. Então, apesar do roteiro datado, Superman e o filme consegue ganhar pontos pela sua trilha sonora perfeita e inesquecível, pela escalação e pelo trabalho fantástico do Christopher Reeve como Clark Kent e Superman, pela direção muito boa, muito dinâmica e muito ágil do Richard Donner, e pela sua estrutura de filme de origem, que resolveu contar aí de forma séria a história do Superman, foi pioneiro nessa forma de contar uma história de origem e tem uma estrutura tão boa e tão bem feita que é utilizada até hoje em filmes de origem de super-herói. Então, Superman, o filme, é nota 7. Este foi mais um Pós-Créditos Classics. No próximo vídeo nós pulamos para 2008 para falar do Batman do Christopher Nolan, do melhor Batman do Christopher Nolan e de um dos melhores filmes de super-heróis da história do cinema. Então, enquanto isso não acontece, você curta o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!